paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Quem fala para vocês é o pastor Elemento Surpresa e desta vez, nesta abertura, com aquele sorriso de paz e alegria que provém do coração do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Deus da sã doutrina, o Deus dos verdadeiros profetas. Pois bem, na madrugada de hoje, dia 20 de novembro, enquanto estava eu em oração, acompanhado com outras pessoas no mesmo propósito, enquanto estava eu orando, acompanhado de outras pessoas que estão engajado no propósito de quebra de maldições ancestrais, isso é, existem pessoas que estão dentro desse propósito de quebra de maldições ancestrais. E estas pessoas, por sua vez, uma vez recebendo da parte de Deus, por intermédio dos ensinos das Sagradas Escrituras, por meio do pastor Elemento Surpresa, essas pessoas que estão agora, após terem recebido essa palavra, essas instruções de vida e de desconexão dos altares familiares, nós nos levantamos para intercedermos como atalaia implora a vida de cada pessoa, em favor a vida de cada indivíduo, de cada homem, cada mulher que estão mergulhados dentro deste propósito a fim de se desconectarem dos altares que os seus ancestrais em maldições levantaram contra as suas vidas. Então veja, nós nos colocamos na brecha, eu e mais algum grupo de pessoas, nós nos colocamos na brecha em oração, em intercessão, para que Cristo Jesus, o Nazareno, visite essas pessoas em cada lugar onde estão buscando em espírito e em verdade a pessoa do Cordeiro, a pessoa do Nazareno. Pois bem, durante esses dias nós temos recebido ligações, mensagens, inclusive até mesmo testemunhos em áudio, de diversas pessoas que estão dentro desse programa de desconexão, pessoas que estão contando para nós em áudios, por escrita, por ligações, estão contando as experiências que estão tendo diante das orações que têm feito, diante dos comandos que têm sido aplicados para essa desconexão dos altares familiares. Então veja, meu querido, quando eram uma da madrugada, sem fazer menção aqui do nome da pessoa, uma entidade, enquanto eu orava, uma entidade acabava de se apresentar para nós. E esta entidade que acabava se apresentando para nós estava dizendo algumas verdades para o pastor Elemento Surpresa. Se você não conhece quem é o pastor Elemento Surpresa, a pessoa aqui em questão, em destaque. Então veja, nas falas desta pessoa ou deste ser que havia se manifestado no nosso meio, no nosso seio, uma da madrugada, essa mesma pessoa ou este ser alegou que o pastor Elemento Surpresa durante muito tempo já tem sido vítima de pessoas que não me suportam, tem sido vítima de pessoas que me olham ou me têm como inimigo por conta das verdades que nós trazemos aqui pela orientação da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Então essa entidade que havia se manifesto acabava dizendo para mim que já enviaram todo tipo de pessoa para poderem tirar a vida do pastor Elemento Surpresa. Prestem atenção no desenrolar deste testemunho. Essa pessoa alegou que já enviaram todo tipo de pessoa para poderem tirar a vida do pastor Elemento Surpresa. E essa pessoa continuou dizendo, mas o que é que tu tens a perguntar para mim? Mas o que é que tu tens? Porque todas as pessoas que nós enviamos, alguns ficaram malucos, outros morreram e uns ficaram doentes. Então eu quero saber o que você tem, esse fogo que você tem, essa luz que você tem, vem de onde? E eu, sorrindo, respondi que vinha da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno.
e outras coisas mais. Eu fui conversando com esta entidade que havia se manifesto, né, durante esse espaço aonde nós estávamos em oração, ou dentro desse espaço onde nós estávamos em oração. E nós tivemos muitas outras conversas, né? Que eu não quero aqui trazer em destaque, nem quero aqui trazer nesse vídeo, nem em outros vídeos também. Eu prefiro guardar comigo outros detalhes ligados a esta mesma conversa. Mas agora veja, meus queridos, quando amanheceu, entenda que um dos pontos desta conversa, a mesma entidade fez menção de que todo tipo de pessoa, né, pessoas bruxas, e não falou de qualquer bruxo, estamos a falar dos maiores bruxos, né? Muitos dos maiores bruxos, inclusive, mandaram contra mim, mandaram contra o pastor Elemento Surpresa, a fim de tocarem na minha vida com os seus supostos poderes das trevas, para poderem me arrancar a vida. Então veja, não foi diferente. Uma da madrugada eu converso com essa entidade, ou essa entidade conversa comigo na presença do pessoal que estava ali presente. Agora veja, na manhã de hoje, quando eu saio, quando eu abro a porta da minha casa, né, para sair, para ir para a igreja, para atender um outro pessoal que está dentro deste propósito de quebra de maldições ancestrais, algo aconteceu. Então logo eu abro a porta, assim que eu viro, justamente virado para a minha porta, eu lhe dou de frente com um morcego grande, né, em direção assim à minha porta, em vida. Então logo eu abro a porta, assim que eu viro, está logo bem aqui um morcego grande em vida. E no chão estava um pássaro mais ou menos deste tamanho, um pássaro morto, um pássaro duro. É como se... Não é como se, porque este pássaro... é que este pássaro não tem nenhuma perna em falta no seu corpo. O pássaro estava completo, com suas penas completas, mas duro no chão e na mesma direção aonde estava o morcego. Logo, eu estou dizendo que 2 bruxos que mandaram contra a minha vida, contra a minha casa, morreram. Acompanhe, por favor, esse vídeo. O vídeo, né? O vídeo que revela a morte ou a presença do morcego e deste pássaro. Acompanhe, por gentileza. Lhe vira com pau. Lhe vira com pau. Agora vira isso aí. Morrendo, né? Vocês vêm atrás de quem não devia. Pois bem, meus amados, acabaram vendo 2 pessoas que foram levantadas para atacar a minha casa. 2 bruxos morreram. Talvez você diga, não, isso aqui são superstições, isso é coisa do pastor Elemento Surpresa. Tudo bem. Vamos aqui recordar alguns momentos de desafios para que vocês possam entender o grande poder da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno na vida do pastor Elemento Surpresa, no ministério, no chamado e como também na família do pastor Elemento Surpresa, servo do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Quando eu falo ministério, entendam, não estou falando de uma igreja minha, não é isso, porque eu não tenho igreja, pois a igreja onde sirvo como pastor, como apóstolo, é a igreja de Cristo Jesus, o Nazareno. O responsável é Cristo. Logo, o pastor Elemento Surpresa não tem uma igreja, não tem um ministério. E quando falo do meu ministério, eu estou falando do ministério de Cristo na minha vida. Por isso eu disse meu ministério. Não que o ministério seja propriamente meu ministério, mas ministério de quem? Ministério da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Deus da sã doutrina, o Deus dos verdadeiros profetas. Agora, vocês recordam deste nome, Tade de Anguiço? Quem na verdade aqui está recordando deste nome, Tade de Anguiço? Pois bem, Tade de Anguiço é esse homem que vocês estão acompanhando. Esse homem que está aqui, ele é o Tade de Anguiço. Esse é o homem, para quem não sabe,
esse é o homem. E para quem sabe, só para fazer recordar, este homem que está aqui é o líder do movimento Bantu. Sim, o maior grupo neste momento de bruxaria, né? É o maior movimento de bruxaria do Congo Brazzaville ou Congo Democrático, mas tem a ver com o Congo, né? Então veja, o Tade Diambuíço, há uns meses atrás, estamos falando agora aproximadamente 4 meses, a caminho de 5 meses já, o Tade Diambuíço, esse homem que vocês veem aqui, ele se considera o Todo-Poderoso. Sim, ele se considera o Todo-Poderoso, tanto é que ele alega ter um exército no mar, um exército na terra, um exército não sei lá das quantas, né? E ele diz que também tem poder do fogo, do vento e o poder da água. Agora, esse indivíduo que aqui está, o Tade Diambuíço, ele levantara um desafio contra os cristãos. Eu não sei se vocês lembram. Esse homem disse o seguinte em um dos seus discursos. Ele disse: eu desafio o maior espiritualistas entre os cristãos. Foi o que ele disse. Eu desafio o maior espiritualistas que existem no seu evangélico entre os cristãos. E no dia seguinte, menos de 24 horas, isso é, ele lança o desafio hoje, no dia seguinte, mais ou menos de 24 horas, o pastor Elemento Surpresa, pela ordem da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, se levanta para respondê-lo. Sim, eu levantei para respondê-lo. E mais, não é que o Tade Diambuíço não tenha poderes. Uma observação aqui, esse indivíduo tem sim alguns poderes, só que os poderes que ele tem não supera os poderes da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Por essa razão, o pastor Elemento Surpresa que aqui está, após ter respondido os desafios do Tade Diambuíço, porque esse homem disse que ele poderia matar quem lhe respondesse em 7 horas. Já se passaram mais de 3 meses, já se passaram mais de 4 meses. Então veja, ele disse que quem lhe respondesse, ele poderia matar essa pessoa num período de 7 horas. Era só invocar o seu Congo. Não, vou invocar o meu Congo, e em 7 horas a pessoa vai cair. E até então o pastor Elemento está aqui em pé e o Congo deve estar morto. Como que ele disse que poderia ter invocado, né, para matar quem lhe respondesse em 7 horas, o Congo deve estar morto. Mas contudo, repito, não é que ele não tenha poder, ele tem sim poderes. Esse homem que aqui está, ele tem o seu exército. No mar, ele tem o seu exército. No abismo, ele tem o seu exército. Ele tem sim alguns poderes, ele tem. Porque durante o desafio, ele usou o seu poder, inclusive usou todo o seu poder para destruir o pastor Elemento Surpresa, mas eis-me aqui intacto. E por mais que ele tente mais uma vez, não vai resultar no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Portanto, só falta agora o Tade se apresentar e dizer assim: eu perdi diante desse desafio. O pastor Elemento Surpresa me respondeu e eu perdi. E tenho aqui muitos outros vídeos nesse canal do TikTok, aqui no YouTube inclusive. Nós temos aqui muitos vídeos aonde eu vou respondendo o Tade Diambuíço. Então, quem lembra deste homem? Quando ele levanta o desafio, o pastor Elemento Surpresa se levanta como resposta a este homem. E sendo ele o líder do movimento Bantu, pelos poderes que ele tem, o exército que ele tem, inclusive pela alegação dele e dos seus súditos, né, de que ele é o Todo-Poderoso e ele possui o poder da água, o poder do vento, o poder do fogo. Mas vejam, ele diz que tem tanto poder, mas ainda assim ele não conseguiu apagar, ele não conseguiu derrubar o pastor Elemento Surpresa. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é maior do que os demônios e Satanás deste homem que aqui está presente. Então, meu querido, veja, não foi diferente no dia de hoje, não foi diferente. Durante a madrugada, nós oramos para que Cristo Jesus venha derribar os tronos ancestrálicos, satânicos desta nação, desta África. E como resposta, horas depois, 1 da madrugada, uma entidade se apresenta, alegando que já enviaram atrás do pastor Elemento Surpresa todo tipo, né, de pessoas para poderem me tirar a vida, inclusive dos piores bruxos também enviaram, mas muitos acabaram mortos. Foi a mesma entidade que alegou para mim, né, que trouxeram essas palavras, essas alegações.
né? A mesma entidade que se apresentara para mim foi quem trouxe essas alegações. Homens com grandes poderes foram levantados para me ter a vida, mas esses homens com grandes poderes, muitos acabaram morrendo, muitos acabaram doentes e uns acabaram malucos. E nesse momento estão a se preparar para mandarem outros bruxos mais fortes do que aqueles que eles já mandaram. E logo eu entendo que o que estão vendo aqui mais uma vez, passamos aqui há bem pouco tempo, esses animais que estão aqui é nada mais, nada menos que para muitos, não passa simplesmente de um morcego, não passa simplesmente de um passarinho, para muitos. Mas para quem é espiritual sabe que ao cair destes animais, pessoas no físico do outro lado, infelizmente morreram. Há pessoas nesse momento que estão chorando os seus cadáveres porque tentaram tocar no ungido, no homem de Deus. Vou trazer aqui mais um testemunho para nós podermos finalizar a nossa palavra. Uma vez estava eu diante de um cortejo fúnebre. Isso aconteceu na Chicala Xoloanga, dentro de um cemitério. No momento em que eu estava trazendo a palavra, né, neste funeral, eu reparei que dentre a multidão existiam mais de 20 sobas e muitos regedores no meio da multidão. Eu me coloquei em pé naquela areia que fica em torno do buraco e eu abri a boca em desafio contra todos os sobas e regedores que estavam nesse cemitério. Isso aconteceu na Chicala Xoloanga há 2 anos para cá. E eu falei para eles: eu sou o pastor Elemento Surpresa, servo do Deus vivo, criador dos céus e da terra. E esse vídeo deste desafio está na internet, está no YouTube, no meu canal Verdade TV. Se vocês procurarem, vão encontrar esse vídeo, para que não possam dizer: não, o pastor mentiu. Não, tá. Nós temos registrado, está no YouTube mesmo. Esse vídeo está no YouTube completo. Aqui nós não temos no TikTok, mas está no YouTube. Então eu levanto em desafio contra os sobas no nome do Senhor Jesus Cristo e contra os regedores que lá estavam. Eu disse: o bruxo que tentar vir aqui na madrugada para abrir essa cova e comer a carne desta criança vai receber um raio de Cristo Jesus, um raio do trono de Jeová, e vai morrer aqui. E eu desafio a todos vocês, em vez de virem aqui para tocar nesse corpo, venham atrás de mim. Se tem poder suficiente, venham atrás de mim. E se porventura os vossos poderes verem que não é suficiente para derrubar um pastor Elemento Surpresa, eu vos digo o seguinte, eu vos aconselho o seguinte: vão ter com outros bruxos mais pesados que vocês e eu estarei vos aguardando. Não demora 2 dias, não demora 2 dias. Mandaram uma chuva em minha casa, no lugar onde eu estava vivendo na altura. Mandaram uma chuva. E olha que aquela chuva só caía em direção aonde eu estava sentado. Naquele dia eu estava sentado no cadeirão de frente ao televisor, mexendo no celular e o meu televisor ligado. Quando eu ouço uma trovoada, e essa trovoada foi enviada por estes sobas e regedores e outros bruxos que eles foram consultar lá na Chicala Xoloanga, o chamado Aldeia Nova aqui no Ango, e em muitos outros lugares onde foram buscar reforço ou pedir reforço. Mandaram a chuva, aquela trovoada. Quando eu vi aquele estrondo, senti que um raio ou uma pequena faísca me tocou neste dedo aqui, bem no centro do meu dedo, me jogando contra o encosto do cadeirão, e o meu televisor desligou. Entenda, meu televisor desligou. Meu celular estava em mão, eu larguei o celular. Mas entenda, quando passou aquela trovoada, não demora mais alguns minutinhos e a chuva cessou. Meu televisor voltei a ligar. Eu estava intacto, nada me pegou. Mas quando saio do meu quintal, na casa do meu vizinho, o televisor queimou. É o que vocês ouviram. Na casa do meu vizinho, o televisor queimou. Dias depois deste acontecimento, eu volto para Chicala para mostrar para eles. Tá a ver como? Paz e graça. Estão a ver como? E mais, desistiram. Onde é que está o tal de Ambuíço? Onde é que está esse homem aqui? Se vocês repararem, depois do desafio que ele apresentou contra os cristãos, e eu ter gravado aqui muitos vídeos em resposta ao Tade de Ambuíço, o Tade de Ambuíço ficou quieto. Sim, esse homem que diz, esse homem que alega ser o Todo-Poderoso, ele ficou quietinho no cantinho. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica para fecharmos o nosso vídeo, porque já se tornou longo, né? Esse livro de Salmos
34, Salmos 34, no seu versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Palavra poderosa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Salmos 91, no seu versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, ao meu respeito, em todo aquele que tem temor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, e que em obediência caminham na fé em Cristo Jesus, o Nazareno. Versículo 11 de Salmos 91, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Agora, no mesmo livro de Salmos 91, do versículo 1 ao versículo 7, vou ler e vamos fechar aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, em Cristo Jesus, em Jeová confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Vejam aqui, vejam, né? O morcego e o coiso, né? Vejam, alguém morreu. Porque Ele te cobrirá, vejam, não vou repetir o versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do quê? Do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Anteontem, enquanto estava em oração, em uma das ruas aqui próximo da minha casa, no lugar onde sentei em oração, na parede começou a sair uma centopeia. E eu fecho com a imagem desta centopeia. Estão vendo essa centopeia aqui? Isso aconteceu anteontem enquanto estava orando. Sim. Veja, aonde nós colocamos os pés, Cristo Jesus nos protege, tal como está escrito nesta palavra fiel e verdadeira. Deus abençoe a todos vós, hoje e amanhã e para todos sempre. Se porventura nascer no seu coração o desejo de desconectar-se das maldições ancestrais, dos tronos ancestrais que estão na tua família, entre em contato conosco. Deus abençoe a todos vós. Paz e graça. Amém.